Olá, candidato e candidata, você está aqui falando comigo, né? Eu posso dizer assim, né? Falando comigo, me assistindo, porque eu estou aí falando com você. Vamos fazer aí uma conexão, uma interlocução com você aí na sua mente, né? Que é onde se realiza aí, onde é o seu acervo, né? O seu acervo intelectual. Mas é com muita satisfação que eu estou aqui nesse espaço da área VIP do JC, nas videoaulas da preparação emocional em concursos públicos, e acompanhe, quero te dizer, para acompanhar a coluna que eu assino, Psicologia em Concursos, quinzenalmente no jornal. O jornal que você tem aí acesso de forma digital, né? Mande suas sugestões, né? Existe aí o meu e-mail, que é prof.luisaricota@hotmail. Sugestões de pauta, sugestões de temas que você quer ver tratado aqui, ou mesmo o relato de algum aspecto que você gostaria de ver aqui apresentado, né? Nós vamos estar aqui, então, no módulo 33, falando de um tema que também é recorrente, né, como os demais que eu venho tratando aqui, que são verdadeiras frases que os candidatos me trazem nos atendimentos que eu realizo e também como professora, sempre disponível aí ao que vocês, candidatos e candidatas, trazem do seu universo. Então, assim, essa questão, será que eu tenho déficit de atenção? Né? Então, será que eu tenho déficit, perda de atenção? De algum modo, quem se prepara para a carreira pública, que tem um projeto sério, que adota um ritmo, que tem uma certa expectativa em relação ao seu rendimento, ele visa com isso, né, perceber nele mesmo uma evolução. O que vai comprometer a evolução de um candidato? É quando ele se vê perdendo concentração. Isso, aliás, seria um horror para um candidato de excelência. Porque quando você está em alta performance, você tem uma cobrança, né, que parte de você mesmo. Porque se você vai requisitar em você mesmo os recursos necessários para a sua conquista, e você está conquistando a sua carreira, então você está diante de uma evolução em que você vai dimensionando e percebendo tudo o que está ocorrendo com você, tendo em vista o objetivo que você tem. Então, muitas das vezes, o grande horror que assola a vida de um candidato é ele dizer assim: eu estou sentindo que eu não estou me concentrando mais como antes. Puxa, eu estou perdendo em atenção. Eu começo a pensar em outra coisa. Mas em que você pensa? Então, esse é um caminho importante. Comece a se perguntar em que você está pensando quando você precisa estar ali direcionado para o estudo. Que pensamentos surgem? Existe uma outra situação que também poderia ser entendida na visão do candidato, né? Será que eu tenho DDA, TDAH? Né? Então, existem transtornos de déficit de atenção. Ele já ouviu falar, e aí ele procura ler na internet, ou muitas vezes ele tem um colega que está se tratando com algum psiquiatra e até tomando medicação. Então, numa conversa com um colega, uma colega sua, você relata: puxa, eu estou me sentindo tão desatento, eu não estou conseguindo memorizar, não estou conseguindo reter, eu fico perturbado, né, desatento, qualquer coisa, qualquer barulhinho, né, me tira da concentração. Aí essa outra pessoa diz: nossa, então você tem déficit de atenção. Aí ela diz: déficit de atenção? Será? Então ela procura tratar isso como sintoma e até medicalizar. Então, existem candidatos que estão se automedicando e até buscando aí, de uma forma muito preocupante, certos recursos, né, em termos de medicação,
como forma de resolver algo do qual nem sempre é detectado ou diagnosticado como déficit de atenção. Se você tem alguma dúvida, não é na internet que você vai fazer o seu diagnóstico, procure um médico e procure um neurologista. Né? Procure um neurologista que é um profissional entendido deste assunto, a nível de fazer testagens em você para verificar se de fato você tem déficit de atenção ou se você tem hiperatividade. Nos dias atuais, o nome hiperatividade vem sendo vulgarizado, vem sendo utilizado de uma forma assim, eu diria, preocupante, fazendo com que muitas pessoas se tornem hiperativas e tomem medicação, e muitas pessoas tenham transtornos de atenção e se qualifiquem como tal e se coloquem na vida diante desse novo sintoma. Então ela assume para si, eu tenho hiperatividade, eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. Então ela entende que se porque ela é inquieta, ela é hiperativa. Eu tenho, de 18 sintomas, eu tenho 15. Nossa, eu sou hiperativa. Veja bem, jamais faça um diagnóstico pela internet de textos que você lê. Né? Você não está legitimado para fazer isso. Então, procurar um neurologista. Mas eu não tenho meu plano, não tenho dinheiro. Então, a primeira coisa que você deve fazer é não necessariamente adotar para você aquilo que o seu colega está dizendo que resolveu para ele. O fato de uma colega ou um colega estar se tratando e até medicalizando essa relação que ele está tendo no momento, tomando uma medicação, compromete a vida desse indivíduo. Esses compostos, essa medicação, ela tem componentes de anfetamina, não é? Então, veja bem, ela traz uma repercussão de médio prazo e longo prazo comprometedores para aquele indivíduo. Então, veja bem, é muito importante você saber diferenciar o que é uma hiperatividade de um momento de ansiedade que você está passando. Principalmente porque o período de estudos traz para aquele indivíduo um certo silêncio interior, uma certa pausa. Quem estuda, quem investe no seu conhecimento, acaba se abrigando, né? Até se isolando, porque você precisa muitas vezes estar só, estar concentrado. Em outros momentos, se você não tem os seus outros escapes, por exemplo, se você não pratica esportes, se você não tem onde destinar essa sua energia que fica também retida, que energia é essa que eu estou falando? O seu tônus. Você tem uma certa atividade física que precisa acontecer. Você tem uma necessidade de sociabilizar-se. Então, quando você não destina para os canais adequados todos os seus recursos, eles serão cobrados de você. Então, muitas vezes uma pessoa agitada, né, ela está até agitada porque ela não está tendo espaços para desaguar, né, o seu modo de ser. Até porque ela está tão ocupada, tão envolvida numa retidão, numa cobrança, numa exigência do seu propósito, que ela vai abrindo mão da flexibilidade, da maleabilidade que ela precisa ter para dar conta das emoções, dos sentimentos e das próprias preocupações cotidianas da sua vida. Por isso eu sempre oriento o seguinte: tenha sempre à sua mão um bloquinho, um caderno, que quando você tem alguns pensamentos, você está estudando, você fala, eu preciso comprar tal coisa, preciso ligar para fulano. Então você está estudando e você fica extremamente confuso quando um pensamento tipo, preciso ligar para minha mãe, vem à tua mente. Você fala, puxa, mas isso tinha que vir agora? Então você entende que está tendo déficit de atenção. Pega esse caderninho, esse livrinho e anota, ligar para fulano, comprar tais coisas.
Ah, você passou um fim de semana com a tua família, você mora aqui numa cidade e a sua família é de um interior e você visitou e lá eles estão vivendo um certo problema, ou foi muito difícil deixar a casa, houve muita emoção, e aí você vem de volta para o seu propósito e vai estudar e começa a pensar naquele assunto da família, no que te disseram, no que você fez, nas decisões que você vai ter. Volto a dizer, pega o seu lápis, a sua caneta e escreva ali do lado, né? Vou decidir isto, vou pensar sobre aquilo, enfim. Traduza isso de uma forma até objetiva, né? Escreva. E abandone isso. Bom, eu vou pensar nisso depois, na hora do meu intervalo, na hora do meu almoço. Eu vou decidir isso à noite, não agora. Por que essas informações acabam vindo para você? Então é preciso você entender um pouco da dinâmica. Como você tem uma vida hoje estruturada, organizada, com um propósito, e você ocupa muito espaço mental, você precisa compensar isso fisicamente. Você precisa também trabalhar-se no plano físico. Então você tem que ter atividade, você tem que ter alegria, você tem que ter emoções, você tem compromissos com a sua casa, com a sua administração da vida, com os seus compromissos financeiros, você tem compromissos com pessoas. Então veja bem, o fato de você ter pessoas à sua volta, compromissos no ambiente em que você vive, tornam você humano. E isso faz parte da sua vida. Você precisa, inclusive, dar conta disso para poder estar atento no momento das suas atividades. Então, lembra sempre o seguinte, que o fato de você estar tendo uma tempestade de ideias, muitas vezes eu consigo essa tradução por parte dos candidatos assim, é uma tempestade de ideias, é um pensamento recorrente, é um pensamento de medo, uma sensação de que eu não vou conseguir. Então, essa tempestade de ideias, muitas vezes vem acompanhada de um certo horror, de um certo temor. Eu estou aqui estudando, meu Deus, eu não estou ganhando, puxa, quando será que eu vou passar? E muitas vezes esses pensamentos se transformam em pensamentos de tortura. Então, ele é uma verdadeira tempestade de ideias, ele é uma bateria, uma profusão de ideias tremenda, fazendo com que você não tenha a paz necessária para que você possa estudar, se concentrar. Então, concentração, além de foco, é atenção dirigida. Não confunda estes eventos que envolvem uma postura diante do seu momento de vida com déficit de atenção. Déficit de transtornos de atenção são questões médicas que devem ser tratadas com médicos. Você não deve se automedicar e você não deve fazer uso de alguns medicamentos que são utilizados para hiperatividade, certo? Então, se você pensa que você é um hiperativo, você vai falar com um especialista. Você vai tratar desse assunto no fórum adequado. Jamais você vai entender que é um hiperativo, por exemplo, com o seu colega. Ele não está habilitado a te dizer e nem a te passar medicamentos. Então, abomine isso, porque isso será cobrado de você mais tarde. Quem toma uma medicação de compostos de anfetamina, como é o caso de algumas medicações, ela vai ter demandas futuras, perdas muito significativas, não é? Seja da própria dependência da medicação, seja da sua alteração em termos de sono, e seja, muitas vezes, desse desmame, né? Desse tipo de medicação que você precisaria ter até para que você possa retomar o seu equilíbrio. Equilíbrio é atingido pelas suas próprias competências. Então, se você vai organizar a sua vida pessoal, a sua vida profissional com as suas demandas atuais, jamais tome a decisão
que seria o meio mais fácil. É o meio mais fácil eu tomar um comprimido e simplesmente, né, fico livre daquele sintoma. Não é desta forma que você irá resolver questões relacionadas à concentração. Até porque você, sendo uma pessoa, você tem preocupações naturais do seu dia. Você tem questões para resolver, não é? E cabe a você resolver uma a uma. Aliás, o treino da competência, ele existe desde já. Então, comece a avaliar que você está sendo desde já talhado, formado para as funções que você irá, para a função que você irá desempenhar. Então, tome bastante cuidado com quem te oferece uma medicação e tome muito cuidado para fechar um diagnóstico do qual você não está habilitado para isso. Procure um médico e trate da sua ansiedade como ansiedade e que recursos pessoais você pode se dar para se sentir melhor. Trate a tempestade de ideias como uma forma de criar um inferno pessoal. Então, ponha isso longe de você. Diga-se na hora, interrompa aquele pensamento com objetividade, interrompa mesmo, dizendo, isso eu não vou pensar agora, isso eu não vou decidir agora, né? E lembre-se que a organização é o que vai ajudar você em muito. Você não vai ser omisso, você não vai deixar de cuidar das demais atribuições que você tem, mas você vai encontrar e criar maneiras de conseguir essas condições de voltar à sua concentração habitual e a ter também uma vida que é a vida que compete a todos nós. Até breve e lembrando a você que em breve você terá aí disponível o livro Preparação Emocional em Concursos Públicos e o livro Motivação como parte do seu processo de aprovação pela editora MB. Então, em breve já estará disponível. Até mais, obrigada.